Então, aquilo que Paulo diz aí no verso 17 é uma coisa que não se diz de ânimo leve. Não é? Sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo estava a colocar-se como um exemplo para os cristãos de Filipe, de Filipos. Muitos desses cristãos não tinham, e mesmo o próprio Paulo, até um certo ponto, não tinham andado com Jesus, não tinham visto, tal como os apóstolos viram, o exemplo que Cristo lhes tinha dado durante aqueles 3 anos do seu ministério. Mas eles podiam olhar para Paulo, e aquilo que Paulo está a dizer, podiam olhar para Paulo e ver em Paulo esse exemplo. Paulo que seguia o exemplo de Cristo, e eles podiam ver esse exemplo na vida de Paulo. Principalmente aqui, acho que o grande ensinamento, o grande princípio que nós encontramos aqui tem 2 aspectos. Por um lado, aqueles que são mais novos na fé, não mais novos em termos de idade, mas mais novos na fé, que devem poder olhar para aqueles que já têm, ou que supostamente já deveriam ter alguma maturidade espiritual maior, visto a quantidade maior de anos que já estão nos caminhos de Deus, e devem olhar para essas pessoas como um exemplo de maturidade, como um exemplo a seguir, e ver nelas o exemplo de Cristo, ainda que com algumas limitações e tudo. Aqui é interessante não esquecermos que mesmo Paulo, penso que devem ter visto isto na semana anterior, mas Paulo diz aí, entre os versos 12 e 16, ele diz assim mais do que uma vez que ele não se considerava perfeito. Ele diz no verso 13, por exemplo: irmãos, quanto a mim não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo. Portanto, Paulo reconhecia que ainda havia coisas na sua vida que precisavam de mudar e de ser aperfeiçoadas. Portanto, ele não está de modo nenhum a dizer que ele era perfeito, mas ele estava a colocar-se como exemplo, e até exemplo nesse sentido, de que ele prosseguia, e sempre procurava crescer e melhorar. Então, esse é um aspecto, aqueles que são mais novos devem ver nos mais velhos um exemplo. E o outro lado da moeda é a responsabilidade, precisamente, que os mais velhos têm de ser esse exemplo. Se aqueles que já estão com mais tempo na sua caminhada, ainda que possam ter coisas a melhorar e a crescer, como todos temos, mas se de algum modo eles não são um exemplo, então quem vai ser? Todos nós temos essa responsabilidade conforme vamos crescendo e amadurecendo na nossa fé. E Paulo diz isso precisamente porque havia alguns, supostamente ali na igreja de Filipos, que não eram esse exemplo, que diziam ser cristãos, mas que as suas atitudes e o seu estilo de vida não demonstrava isso. Ele diz aí até no verso 18, avisa a respeito deles. Muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aquilo que essas pessoas faziam está no verso 19. Podemos ter aqui uma suposição a partir daquilo que está descrito. O destino deles é perdição, portanto, Jesus disse que havia 2 caminhos, um caminho largo que conduz à perdição, um caminho estreito que conduz à vida eterna. Se o destino deles era a perdição, eles estavam nesse caminho que não era o de Deus. Depois diz, o Deus deles é o ventre. Aqui, até um certo ponto, faz lembrar um pouco, se quisermos, o pecado da gula, ou aqueles que comem muito ou que só pensam em comer. Mas está implícito aqui tudo aquilo que tem a ver com os desejos da carne, tudo aquilo que são os prazeres do mundo e que prazeres desses que desagradam a Deus, porque não há problema nenhum em comer ou em gostar de comida, pelo contrário. Mas quando isso quando nós gostamos disso a um ponto que isso torna um Deus, então aí está um problema. Depois diz, a glória deles está na sua infâmia. Uma outra tradução possível, assim, talvez numa linguagem mais corrente para isto, seria que eles se orgulham daquilo a que se deviam envergonhar. Portanto, no fundo, aquelas coisas que deveriam ser um motivo de vergonha e de tudo isso, eles, pelo contrário, tinham prazer nessas coisas. Depois diz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas.
E este aspecto aqui, pegando neste ponto final, só se preocupa com as coisas terrenas, então ele já vai dar entrada no verso 20, não é? Que é, mas a nossa pátria está nos céus. Nós nesta vida temos duas formas, não é, de viver, no fundo. E Paulo diz isso também na carta aos Colossenses, os primeiros 2 versos, quando ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não é? E no fundo o que ele está a dizer, ou nós nos preocupamos com aquilo que é, não é, desta terra, não é? Portanto aquilo que são as nossas preocupações terrenas, ainda que muitas dessas preocupações até um certo ponto é normal nós as termos, não é? Também Jesus mencionou no Sermão do Monte a questão de não andarmos ansiosos quanto ao que devemos comer ou beber ou com que nos vestir, não é? Portanto, essas coisas não é? São coisas que mesmo nós, como cristãos, precisamos delas, não é? Mas não são as coisas que nos devem preocupar ou que devem ocupar o nosso pensamento. Não é? O que ele diz, o que Jesus diz depois lá no fim é, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é? Então é uma questão de prioridade. E nesse sentido, o que ele vai dizer é, então está no verso 20, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para entendermos exatamente o que Paulo está a dizer aqui, precisamos compreender uma coisa a respeito de Filipos. Filipos era uma cidade no norte da Grécia, não é? Ainda hoje existe uma cidade aí perto, e existem as ruínas desta cidade de Filipos, e tinha a particularidade de ser uma colónia romana. Não é? Foi uma cidade que foi fundada quando um exército romano que tinha estado a lutar no norte da Europa e vinha em direção a Roma, e nesse período morreu o imperador Júlio César. E houve um conflito em Roma entre 2 dos seus descendentes sobre qual é que seria o seu sucessor, não é? Qual seria o novo imperador. E, por causa dessa situação, os romanos acharam que não seria produtivo trazer um grande exército que estava a vir para Roma, não é? Porque numa situação assim complicada ainda poderia gerar mais conflitos. Então, eles decidiram instalá-los ali naquela cidade e assim começou a cidade de Filipos. Então, a cidade de Filipos era uma colónia romana. Não é? O papel de uma colónia, não é? Nós somos portugueses, ou quase todos, não é? E Portugal teve as suas colónias. Não é? E o papel de uma colónia, em grande parte, não é, que a cultura da terra-mãe, ou da terra natal, não é, seja não é, difundida ali, não é, e também não é, em termos económicos e tudo isso. Não é? Esse é o objetivo de uma colónia. Não é? Portanto, é estar num outro lugar, mas sempre a pensar, não é, no lugar natal, não é, de onde é originária, onde é originários os habitantes daquela colónia. E nesse sentido, aquilo que Paulo está a dizer aqui é: nós estamos nesta terra, mas nós não somos daqui. Não é? Nós somos do céu, a nossa pátria está nos céus. Não é? No fundo, o que ele está a dizer, e para usar esta mesma imagem, antes de passarmos para o capítulo 4, é que a igreja, não é? Nós que somos a igreja, temos que nos ver a nós mesmos como uma colónia do céu. Não é? Nós que somos a igreja temos o papel, já lá vou, temos o papel de trazer aqui na terra aquilo que vem do céu, né? Os interesses do céu, né? A moral do céu, tudo aquilo que vem do céu, tudo aquilo que agrada a Deus. É como Jesus menciona também na oração que nós conhecemos muito, que é a oração do Pai Nosso, né? Que tem lá uma parte que ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Portanto, o nosso objetivo como igreja é que cada vez mais na terra a vontade de Deus seja feita tal como ela é feita no céu. Né? E é mais ou menos isso que Paulo está a dizer aqui. Sim, irmão Américo, diga. Lembro da oração de Jesus, quando a ensinou para os seus discípulos, e estes não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Exatamente. Né? Portanto, é mesmo essa ideia. Não é? Nós temos que entender que nós, apesar de estarmos aqui, este não é o nosso nem a nossa origem, nem o nosso destino final. Não é? Mas que nós estamos aqui de passagem. Ok? Então, com isso vamos para o capítulo 4. E vamos ler até ao verso 9. Ok? Vamos ver se, entretanto, com isto conseguimos ver tudo até ao verso 9, mas vamos tentar.
Diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro do jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ok? Então, o verso 1. No verso 1 que eu queria destacar aí é a parte final do verso, quando Paulo diz para que eles e nós possamos permanecer firmes no Senhor. O que é que significa permanecer firmes? O que é que essa palavra nos indica? Em primeiro lugar, está relacionado, vem na sequência do fim do capítulo anterior, portanto, com aquela imagem de que o céu é a nossa morada, e de que nós temos esse objetivo de instalar cada vez mais os princípios e os valores do céu aqui na terra. E então, estar firme tem a ver com eu lembrar-me sempre disso, ter os meus olhos fitos em Jesus e saber que Jesus ainda está a fazer alguma coisa, que a obra de Deus ainda não está completa, só será completa quando Jesus voltar na segunda vinda. Eu acho que a imagem que me vem aqui quando penso nesta frase, penso que todos já passamos por essa situação, quando estamos num autocarro ou num metro e não há mais lugares sentados, temos que ir em pé. E temos que ir em pé e temos que ir agarrados, e muitas vezes temos que ir bem agarrados, senão lá vamos por aí pelo autocarro afora. E eu acho que é um pouco essa imagem, nós estamos aqui num autocarro em andamento, assim a grande velocidade, e nós temos que nos segurar alguma coisa, porque se não nos seguramos alguma coisa, estamos sujeitos a grandes males, E nesse sentido, e para completar esta imagem, temos que ter presentes de que realmente este não é o nosso destino final, que nós ainda estamos aqui numa viagem. E precisamente porque estamos nessa viagem e porque há muitas bifurcações e muitas coisas que podem influenciar-nos negativamente e fazer-nos desviar do caminho, nós temos que estar firmes, que é para irmos no caminho certo, permanecermos sempre no caminho certo. Então, é isso que esta expressão indica. Depois, há uma série de assuntos aqui que Paulo vai abordar, como muitas vezes ele faz nas partes finais das suas cartas. E o primeiro desses era um conflito que havia entre duas mulheres, ali naquela igreja, entre duas irmãs, que é a única vez que nós ouvimos falar sobre elas, que são estas irmãs aqui no verso 2, Evódia e Síntique. Diz no verso 3 que elas tinham trabalhado com Paulo, juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Portanto, há aqui dois aspectos importantes. Por um lado, elas tinham sido colaboradoras com Paulo e tinham sido colaboradoras juntas. Portanto, não foi uma numa altura, outra noutra, não. Portanto, elas tinham feito parte, na mesma altura, da equipa de Paulo. Portanto, eram irmãs e companheiras de ministério e de tudo mais. Mas, por algum motivo, não sabemos bem o quê, houve uma quebra no relacionamento entre elas. E Paulo, então, está a exortar aqui para que elas, no fundo, para que elas se reconciliem. A expressão que diz aí no fim do verso 2, diz que pensem concordemente no Senhor. Na verdade, talvez uma tradução melhor do grego seria que tenham uma mesma mente em Cristo. Portanto, que pensem a mesma coisa, a mesma coisa em relação a Cristo, e que Cristo nos faz pensar.
E é interessante nós vermos como até no meio da igreja este tipo de situações pode acontecer. Não é? E já não foi a primeira vez e não será a última, não é? De conflitos que aparecem entre duas pessoas, entre duas irmãs ou irmãos, ou seja lá quem for. E muitas vezes estes conflitos aparecem, não é, pelas coisas assim mais... Por vezes são por coisas sérias, outras vezes são por coisas banais e simples, não é? Às vezes alguém diz uma palavra assim que, ou fora do contexto, ou porque estava assim mais chateado e disse alguma coisa assim mais, não é, à flor da pele, depois a outra pessoa entendeu mal, ou não interpretou mal, e depois a partir daí há uma resposta também errada, e, não é? E se não chega a uma altura em que as coisas, não é, em que se procura reconciliar, em que se procura encontrar, não é, entender o que é que aconteceu e encontrar um consenso, não é, aquilo pode, não é, crescer como uma bola de neve e atingir assim grandes proporções. E por causa disso, então, Paulo está aqui a exortar, não é? Eu gosto sempre eu gosto desta palavra, porque desta palavra aqui, rogo, porque faz-me lembrar assim, é quase assim não é, por favor, não é? Um pedido assim muito humilde, talvez até, muito fervoroso, não é? Para que elas, não é, para que houvesse uma reconciliação. E depois é mencionado aí, no verso 3, um fiel companheiro de jugo para as auxiliar. Não sabemos quem seria esse companheiro. Há duas hipóteses. Uma é que seria o tal do Epafrodito, que é mencionado aí no capítulo 2, verso 25, não é, que foi precisamente aquele que levou a carta de Paulo aos Filipenses. Então é possível que fosse esse homem, ou então é possível que fosse um homem de nome Císigo. E porquê? Não é? Porquê é que podemos chegar a esta conclusão? Porque a palavra no grego para companheiro é a palavra Císigo. Então é possível que haja aqui uma questão, não é, talvez de tradução, e que quando Paulo está a referir-se ao tal companheiro, ao tal Císigo, que esse fosse efetivamente o nome, não é, de alguma pessoa. Embora isso não seja muito claro, porque naquela altura essa palavra Císigo não era um nome próprio, não era pelo menos utilizado, não há registro de que fosse utilizado como um nome próprio. Portanto, no fundo, não sabemos quem era esta pessoa, mas o que é importante nós vermos aqui é que Paulo estava a exortar esta pessoa para ser um pacificador entre estas duas mulheres. Né? E muitas vezes, quando há conflitos, é necessário uma terceira pessoa para poder mediar a situação, né? Para poder servir como pacificador. Né? Então, esse é um outro princípio que encontramos aqui. Né? Quando há duas pessoas que não se conseguem entender, então, talvez uma terceira pessoa possa ajudar. Não é? Jesus mencionou isso mesmo, não vamos abrir agora, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 15, quando ele fala sobre os conflitos que há, que ele diz, não é? Se algum irmão pecar contra ti, e depois ele dá 3 passos. Não é? O primeiro é vai ergui-lo entre ti e ele só. Não é? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então esse é o primeiro passo. Mas depois, se o primeiro não resultar, então passa para o segundo, não é? Que é, se ele não te ouvir, chama uma ou 2 testemunhas, não é? E então a partir daí, talvez com essas, não é? Com essas pessoas possa ser encontrada uma reconciliação. Então é esse mesmo princípio que é aplicado aqui. Ok, continuando, verso 4. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. De todas as cartas de Paulo, não há nenhuma que enfatize mais o tema da alegria como a carta aos Filipenses. Não é? E nesse sentido é sempre relevante nós lembrarmos onde é que Paulo estava quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Não é? Lembram-se? Estava preso. Não é? No entanto, apesar de ele estar preso, ele sempre, não é, diz alegrai-vos. Não é? Outra vez vos digo alegrai-vos. Esta palavra alegrai-vos, eu creio que não revela toda a força da palavra também original no grego. Algumas traduções podem ter regozijai-vos ou alguma coisa assim do género, mas eu penso que talvez uma palavra mais correta, de acordo com aquilo que está no grego, seria a palavra celebrai. Não é? Portanto, não é apenas uma alegria interior, uma coisa assim, não é? Como
não é? Talvez um certo bem-estar, porque nós estamos com Deus ou alguma coisa, mas é uma coisa que é tão grande que extravasa para fora. Não é? Eu acho que a melhor forma, ou aquilo que mais consigo assim, ilustrar, talvez, daquilo que isto significa, é como, não sei quem gosta de futebol ou não, mas quando nós estamos ali a torcer pela nossa equipa e ela marca um golo e às vezes a gente até vê, o estádio todo levanta-se, é uma grande barulheira. E é um pouco isso que Paulo está a dizer aqui, não é? Assim, é uma euforia, alguma coisa assim. Porquê? Porque nós estamos em Deus. Não é? E é essa a força da palavra que ele usa aqui. Não é? E é mesmo esse sentido, é de que deve ser alguma coisa que nós não devemos conter, não deve ficar só para nós, mas que deve ser visível, não é? Claramente visível a todos aqueles que nos podem ver, todos aqueles que estão ao nosso redor, não é? No sentido de uma celebração que é pública, não é? Uma celebração que pode facilmente ser vista pelos outros. E isto talvez tenha a ver muito também com a época, não é? E o contexto da igreja ali em Filipos, nesta altura. Era muito comum, não é, de todas as religiões pagãs que havia neste período, haver sempre muitas celebrações. Não é? Havia celebração ao Deus não sei quantos e ao outro, e normalmente a forma de celebrar era fazer uma festa. E muitas dessas festas até acabavam sempre por envolver, não é, coisas que não traziam fruto nenhum e que não vale a pena mencionar. E aquilo que Paulo está a dizer é, se nós que estamos em Deus, não é? Nós que temos, e porque estamos em Deus, temos todos os motivos para nos alegrarmos e para celebrar, porque é que não devemos fazer? Não é? Vamos celebrar, vamos demonstrar, mas de um modo que seja, não é, dentro dos propósitos de Deus, vamos demonstrar a nossa alegria. Não é? Por isso é que ele diz, então isto, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é? Portanto, é uma alegria constante, é uma alegria sempre, uma alegria que não depende das circunstâncias, ou dos problemas, ou dos conflitos, mas é uma alegria que deve ser demonstrada em todas as alturas e ocasiões. No entanto, é curioso que ele complementa isso com aquilo que está no verso 5. Não é? E temos que ter estes dois versos aqui em equilíbrio. Diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Alguém tem alguma palavra diferente para moderação? Equidade? Equidade notória, sim. Mais alguma? Bondade. Na verdade, é mais uma daquelas palavras que é difícil de interpretar. Equilíbrio também pode ser. Mas talvez, e talvez é um pouco de tudo isso, mas eu penso que talvez uma palavra que vai mais de encontro ao original no grego é a palavra consideração. Não é? Então, no fundo, o que Paulo está a dizer é que nós temos de considerar sempre os outros. Não é? E consideração tem a ver com, no fundo, tratar os outros com respeito, no fundo, com justiça, ou não é, que tem mais a ver com a palavra equidade. Com moderação tem mais a ver, não é, precisamente com equilíbrio, com atenção, com cuidado, não é? Tudo isso que está aqui não é, implícito nesta palavra. E ele diz que isso deve ser conhecido a todos os homens através de nós, não é? Através dos cristãos. Ou seja, o modo como nós devemos tratar os outros deve ser com todas essas características, não é? Com consideração, com equilíbrio, com cuidado, com atenção, com justiça, não é? Tudo isso, até um certo ponto, encaixa-se aqui nesta expressão. E porquê? Porquê é que nós devemos fazer isso? Não é? Perto está o Senhor, é verdade, não é? Porque Deus está perto. E aqui, em grande parte, nós temos que entender esta expressão, não é? Quando ele diz perto está o Senhor, tem a ver com a volta de Cristo, não é? Ou seja, é que Cristo está próximo de voltar, não é? E, portanto, mais e mais a nossa atenção nesse sentido deve ser redobrada. Mas, com certeza, os irmãos já repararam, como há muitas pessoas, não é? Aqueles que são ateus ou que não sabem muito bem o que são. E uma grande justificação que dizem, não é, para não crerem em Deus, porque dizem que não conseguem ver Deus, não é? Que Deus não se vê, não é? E, portanto, eles só creem naquilo que veem.
Mas, com tudo isto, né, desde aquilo que Paulo vem dizendo a partir do capítulo 3, né, do fim, como nós vimos aí no princípio da aula, e até aqui, no fundo, aquilo que Paulo está a dizer é: se essas pessoas não conseguem ver Deus, nós temos que demonstrar Deus a essas pessoas. Né? Se elas não conseguem olhar para nós e de algum modo ver Deus, então realmente elas não vão conseguir ver Deus. Né? Ou seja, nós temos essa responsabilidade. Né? Noutras cartas, nomeadamente na carta aos Efésios, Paulo usa a respeito da igreja uma imagem, né, muito conhecida, que é da igreja como o corpo de Cristo. Né? Portanto, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Ou seja, o corpo faz aquilo que a cabeça manda. Né? A cabeça manda ao braço levantar, o braço levanta, a cabeça manda à boca dizer alguma coisa, a boca diz. Né? E, portanto, nós que somos o corpo de Cristo devemos fazer Deus, não é? O Cristo que é a cabeça, evidente. Não é? E como é que nós fazemos isso? Obedecendo a Deus, não é? E cumprindo com aquilo que é o desejo e a vontade de Deus. Não é? Quando nós fazemos isso, Deus torna-se evidente ao mundo através da igreja, através das nossas vidas. Ok? Verso 6. E é um verso que eu gosto muito, verso 6 e verso 7, e que talvez muitas pessoas até saibam de cor. Diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. A ansiedade é uma coisa que eu penso que ninguém pode dizer que nunca teve. Né? Por algum motivo, ninguém pode dizer que nunca esteve ansioso. Né? E bom seria se realmente isto fosse uma verdade efetiva nas nossas vidas, não é? Se nós não andássemos ansiosos por coisa alguma. Não é? Em algumas coisas até podemos, talvez pela nossa experiência, ou não é? Pela nossa fé, ou seja lá pelo que for, em algumas áreas da nossa vida até pode ser mais fácil para nós não andarmos tão ansiosos, mas noutras, talvez que nos são mais chegadas ou mais próximas do coração, ou por alguma circunstância particular, isto torna-se mais complicado. Mas imagine que bom seria se nós nunca estivéssemos ansiosos ou nunca estivéssemos preocupados. Não é? E, no entanto, esse é o mandamento que encontramos. Não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora, qual é o segredo para não andar ansioso? É aquilo que está a seguir. No fundo, e numa palavra só, é orar. Não é? O segredo para eu não andar ansioso é orar. É eu entregar a Deus o motivo da minha ansiedade, o motivo da minha preocupação. No fundo, se nós quisermos resumir isto, não é? aquilo que está neste verso, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que é esta: se nós andamos demasiado ansiosos, é porque nós andamos a orar pouco. É porque nós deveríamos orar mais. É porque nós não entregamos aquilo completamente a Deus. E é lógico, muitos irmãos me dirão e pensarão, e já passaram por essa experiência, que nós, há algum motivo que nos deixa ansioso, e nós oramos e entregamos a Deus, e muitas vezes a ansiedade continua. Não é? E é verdade que isso acontece. Então o que é que nós temos que fazer? Orar mais, continuar a orar, até que a ansiedade desapareça. Não é? Por isso é que eu digo, se nós continuamos ansiosos, é porque nós andamos a orar pouco. Não é? E acho que é esse princípio que está aqui. Sim, irmão. Exatamente. Não é? Então é isso mesmo. Nós temos que orar, não é? e buscar as coisas de Deus até que ou aquele motivo da nossa ansiedade, não é? Se dissipa porque realmente chegamos à conclusão que aquilo era uma coisa, não é? Que não tinha sentido, não é? De uma verdadeira ansiedade, ou então até um certo ponto a nossa fé é fortalecida até que, não é? Ao ponto em que, não é? Nós realmente confiamos em Deus e realmente entregamos aquilo nas mãos de Deus e sabemos que Ele tudo fará, não é? Exatamente. Não é? Portanto, é até chegar a esse ponto em que nós podemos confiar que Deus está no controle. Não é? E isto não apenas, não é, de mente ou de teoria, mas prático na nossa vida. Não é? Uma coisa que realmente é assim que acontece. Não é? É uma confiança de que, independentemente daquilo que pode ou não acontecer, Deus está no controle.
né? E Deus sabe aquilo que é o melhor. E o resultado disso, verso 7, qual vai ser? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual é a definição de paz? Ou pelo menos aquilo, né, se perguntarmos a uma pessoa aí fora o que é paz, o que é que a maior parte das pessoas vão dizer? É não haver guerra, não é? Normalmente paz é associado com isso. Quando não há guerra, há paz. Não é? Exatamente, é o oposto da guerra. Não é? A ausência de guerra é paz. Não é? Isso foi aquilo, não é? Por causa disso Jesus disse, não é? Estão lembrados, quando ele disse, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não é? Porquê? Porque a paz que o mundo tem só acontece quando não há guerra. Não é? Se houver guerra, não pode haver paz. Não é? Mas aquilo que Jesus disse é que a paz que ele dá, a paz de Deus, é uma paz diferente. É uma paz que acontece independentemente se há guerra ou não há guerra. Não é? Ou seja, é uma paz que acontece independentemente se há problemas ou tribulações ou conflitos ou se está tudo bem. Não é? Por isso é que ela é uma paz que excede todo o entendimento. Não é? Porque é uma paz que nós podemos sentir essa paz sem ter nenhuma razão para sentir essa paz. Não é? Por isso é que ela excede todo o entendimento. Eu estou em paz. Porquê? Eu não sei. Mas eu estou em paz. É a paz de Deus que excede todo entendimento. E então, essa paz vem precisamente por via dessa oração, né, que nós lemos aí no verso 6. E é uma paz que, o que é que ela faz aí no fim do verso 7? Ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. 3 destaques aí nessa frase que eu quero fazer. Primeiro, na palavra guardar. A palavra guardar, o sentido da palavra se quisermos, é como um guarda-costas. Né? Ou é como um exército que está a guardar assim, um tesouro. Né? E que está a impedir que algo mal aconteça. Né? Portanto, no fundo, o nosso coração e a nossa mente estão envolvidos e protegidos, né, pela paz de Deus. Né? Portanto, que impedem que haja ataques. Né? Esse é o primeiro destaque. O segundo tem a ver com a palavra coração. Né? Portanto, a primeira coisa que essa paz guarda é o nosso coração. O nosso coração tem a ver com o centro da nossa vontade, né? Das nossas emoções, dos nossos desejos. Né? Portanto, no fundo, tudo aquilo que, de algum modo, gere e condiciona a nossa parte emocional, né? E também aquilo que nós queremos fazer, né? Aquilo que realmente são as nossas vontades, os nossos desejos. Então essa é a primeira coisa que essa paz guarda. E a segunda é a nossa mente. Né? E a mente é o outro lado, né? É a parte mais lógica, mais racional, né? O nosso raciocínio. E que muitas vezes também precisa de ser guardado porque às vezes nós pensamos demais. Né? Nós pensamos demais nas coisas, quando há um problema, nós pensamos, não, se acontecer isto ou se acontecer aquilo, ou se for assim como é que vai ser e não sei o quê. E por isso é que esta paz precisa de guardar o nosso coração e a nossa mente. Realmente para impedir que essas coisas não aconteçam e que, pelo contrário, a nossa confiança e a nossa fé em Deus possam ser superiores a tudo isso, a todas essas fontes das nossas preocupações. Os vossos sentimentos. Mas deve ter os vossos sentimentos e mais qualquer coisa, não? Mas diz guardará os vossos sentimentos só? Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, ok. Pronto, mas são essas duas áreas da nossa vida que têm de ser guardadas pela paz de Deus. Continuando, já estamos quase no fim do nosso tempo. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aquilo que nós encontramos aqui é uma lista, nós podemos dizer que é uma lista de filtros para o nosso pensamento. Não é? Coisas que nós devemos ter como base daquilo que nós devemos guardar para nós e daquilo que nós devemos deitar fora. Mas até mais do que isso, coisas que nós devemos procurar ou que nós devemos de algum modo ver, não é? ou passar tempo com aquilo, e coisas que nós devemos evitar.
Não é? Eu acho curioso que aquilo que está nessa lista, se nós virmos bem, é praticamente o oposto de tudo aquilo que aparece nos meios de comunicação social, sejam eles quais forem. Não é? Revistas e televisão, e não é? Jornais, e não é? Aquilo que eles estão cheios é tudo aquilo que não está aqui. Não é? Tudo aquilo que não está nesta lista. E pelo contrário, nós encontramos é tudo aquilo que é desonesto, injusto, e reprovável e desprezível, e seja lá mais o quê. Não é? E com isso em mente, como é que nós podemos fazer aquilo que está antes? Não é? Ou seja, alegrarmos no Senhor, não andarmos ansiosos, se o nosso pensamento vai estar cheio dessas coisas. Não é? Então ele está a dar-nos aqui dicas, não é, de como, não é, como é que nós podemos chegar a este estado, não é, de alegria, de não andar ansioso. Não é? Tudo tem a ver com aquilo que nós inserimos na nossa mente. Não é? Um computador só funciona com base naquilo. Não é? Há programas que colocam, e nós não podemos pedir a um computador que faça uma determinada coisa se ele não tiver lá o programa adequado para fazer aquilo. Não é? Ele tem que ter esse programa instalado lá. E a nossa mente funciona exatamente do mesmo modo. Não é? Se nós inserimos a nossa mente com coisas que, não é? Perdoem-me o meu francês, mas com coisas que são lixo, o que é que a nossa mente vai produzir? Não é? Vai produzir lixo, exatamente. Não é? E não só a nossa mente, como depois a nossa boca e as nossas atitudes, não é? Tudo vem daí. Não é? Então, no fundo, nós temos que colocar diante de nós os filtros daquilo que deve entrar na nossa mente e daquilo que deve ser evitado. Não é? E é isso que Paulo está a dizer. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não é? Portanto, tem a ver com uma questão de não é? Como é que nós ocupamos o nosso tempo, não é? Principalmente o nosso pensamento, e quais vão ser os resultados disso, não é? Que nós devemos colocar. Finalmente, para concluir, verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Não é? Já vimos aqui, no princípio, aí no fim do verso, ou no fim do capítulo 17, é mais ou menos a mesma coisa, no fim do capítulo 3, no capítulo 3, verso 17, quando Paulo diz, irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que temos em nós. Não é? Ele diz mais ou menos a mesma coisa aqui neste verso, aqui no verso 9 do capítulo 4. Portanto, novamente ele está a dizer que eles podiam, né, os filipenses podiam olhar para Paulo e ver nele um exemplo, não apenas daquilo que Paulo dizia, né, daquilo que Paulo pregava, mas também daquilo que Paulo fazia. Né? E isso é muito importante. Né, quando, né, como há aquela expressão, né, quando quando a cara bate com a careta, ou alguma coisa assim do género. Não é bem isso, mas... É isso, pronto, os irmãos entendem, né? Quando no fundo uma coisa, não é aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos, está tudo conforme, não é? Bate tudo certo, uma coisa com a outra. E isso é que é a parte difícil, não é? Porque falar é muito fácil e fazer é muito mais complicado. Mas Paulo tinha esta confiança, não é? Ele tinha esta consciência limpa de que eles podiam olhar para ele e prestar atenção não apenas àquilo que ele dizia, como àquilo que ele fazia, não é? Também tem aquele outro ditado que é o do Frei Tomás, não é? Olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz. Então, aqui, no fundo, o princípio que podemos retirar para nós é que as pessoas vão estar atentas àquilo, não apenas àquilo que nós dizemos, e principalmente quando elas sabem que nós somos cristãos. Não é? As pessoas vão estar atentas não apenas àquilo que nós dizemos, mas muito mais àquilo que nós fazemos. Não é? Não sei quantas pessoas já tiveram essa experiência, eu sei que eu já tive. Muitos colegas meus que desde logo sabiam que eu era cristão, não é? E aquilo em que eu acreditava. E às vezes basta nós fazermos uma coisinha que é errado e não é? Vai logo tudo por água abaixo. Podemos fazer 1000 coisas certas e basta fazermos uma que está fora, às vezes assim num momento mais de irritação, ou seja lá o que for,
e acusam-nos logo, és cristão e não sei o quê, faz essas coisas. Exatamente, somos logo criticados, não é? Eu acho este versículo muito interessante, porque Paulo nos está a aconselhar. Uhum. E depois de nos aconselhar, dar-nos um exemplo de que devemos fazer tudo quanto ele disse no versículo 8. Exatamente. Eles são os bons conselhos. É verdade, não é? Se tivermos dúvidas, vimos aqui à Bíblia, e se tivermos algumas dificuldades na vida, temos de ir à Bíblia. Temos sempre uma resposta, não é? Todos os dias para ela dar-nos exemplos e devemos fazer na nossa vida. É verdade. Sempre. É isso mesmo, não é? Não tem problema. E quando nós fazemos isso, né, as pessoas também devem, ou as pessoas vão ver em nós, não é, esse exemplo e vão realmente poder também, não é, isso vai ser um testemunho para elas, não é, a respeito de Deus. Para concluir, também quando isso acontece, como é que Paulo termina aí? O Deus de paz estará convosco. Não é curioso aí que no verso 7, como nós vimos, Paulo falou sobre a paz de Deus. Não é? E agora ele fala sobre o Deus de paz. E aquilo que é verdade, não é? Como é que nós temos a paz de Deus? É quando nós temos o Deus de paz. Não é? Quando o Deus de paz está connosco, a paz de Deus está connosco também. Não é? Nós não podemos ter uma coisa sem a outra. Não é? Então uma coisa vem sempre na sequência da outra. Então nós temos sempre que buscar não é, este exemplo, não é, que Deus nos dá, que nós vimos, não é, que Paulo teve, todos estes conselhos que nós encontramos aqui, não é, tantos conselhos de assuntos tão diversos, não é, mas como todos eles não é, têm um sentido e não é, um fluxo comum, e como todos eles são importantes para nós, para as nossas vidas. Amém? Oh, for love, Father